Vamos lá começar nossa atividade de discussão de carreira. Eu vou só fazer mediação mesmo aqui, com sua apresentação inicial. Nós estamos num contexto de discussão de carreira que foi pauta da nossa greve, né, que nós fizemos durante 2 meses, de abril a junho esse ano, mas já estava apontado que nós teríamos um CONAD extraordinário, exclusivo para discutir carreira, que vai acontecer no fim de semana, no próximo, não sei se é esse outro fim de semana, né, no dia 11 a 13, né, de outubro, em Brasília. A professora Jaqueline será a nossa delegada do CONAD. E essa discussão aqui hoje também é um pouco preparatória para o que vai aparecer lá no CONAD. A Clarissa, ela está na diretoria do ANTS, né? Ela é a segunda vice-presidente da Regional Leste, mas ela compõe também o setor das federais lá no ANTS e também compõe GT Carreira e tem feito várias atividades em diversas universidades discutindo exclusivamente essa pauta de carreira, e veio aqui para trazer para a gente o que tem sido discutido. A carreira docente, hoje a gente observou, quem está aqui, tem pouca gente aqui, mas a gente consegue olhar para as pessoas que estão aqui e enxergar pessoas que estão em momentos muito distintos da carreira, pessoas com direitos muito diferentes uns dos outros, né? Tem pessoas aposentadas, tem pessoas que já estão como professores e professoras titulares, temos pessoas que ingressaram na carreira antes das primeiras reformas da Previdência de 98, tem pessoas que ingressou no período entre 2003 e 2012, já pegou um outro regime de Previdência, pessoas que ingressaram na carreira após 2013, um regime de Previdência diferente também, mas todo mundo foi afetado por todas as mudanças que nós tivemos, principalmente na Previdência, mas não só na Previdência, né? Nós tivemos mudança na nossa carreira nesse período, principalmente a partir do ano de 2010, ali, um pouco para frente, que mudou como que se estrutura a nossa carreira, quais são as classes da carreira, como que é a retribuição por titulação, quais são os percentuais, como que são os percentuais para a progressão na carreira, como que a gente diferencia os regimes de trabalho, 20 horas, 40 horas, dedicação exclusiva. Então a confusão que aconteceu na carreira, ela é relativa às nossas estruturação da carreira, mas também às questões de aposentadoria que não são dissociadas, né? A carreira que nós temos hoje, ela é diferente da carreira que tradicionalmente o ANTS defende. O ANTS tem um projeto de carreira, né, que é um anteprojeto de lei em rascunho que foi feito lá no Congresso de Uberlândia em 2011 e está no caderno 12, né? Caderno 2, desculpe. Caderno 2 tem 3 cópias dele ali, para quem nunca folheou ele, a versão física está no café. Então, depois quem quiser passar ali, dar uma folheada, ali tem o que são os princípios que norteiam que é a carreira docente que o ANTS defende. Esses princípios estão sendo discutidos com possibilidade de serem revistos, alguns deles atualizados nesse CONAD extraordinário ou a partir do CONAD extraordinário, né? Lá no caderno 2, quando fala de carreira, nós temos 2 eixos principais que estruturam a carreira defendida pelo ANTS. Esses 2 eixos, o primeiro deles é formação continuada e titulação, e o segundo eixo é valorização do tempo de serviço. E a partir desses eixos que são estabelecidos quais são os princípios que norteiam a carreira docente defendida pelo ANTS. Tem lá listado 9 princípios. O primeiro, regime de trabalho como dedicação exclusiva de forma prioritária. Outro princípio é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, norteando a nossa carreira. Terceiro princípio, ingresso para o concurso público. O quarto, aí tem a ver com a aposentadoria, o quarto e o quinto. O quarto é a paridade na remuneração de direitos entre ativos e aposentados. O quinto, isonomia. O sexto princípio, que a carreira ela deve ser baseada no regime jurídico único. Sétimo princípio, deve existir uma desvinculação entre a estrutura de cargos da gestão universitária e a carreira. Nono princípio, nós temos que ter condições de trabalho. E por fim,
Plano Nacional de Capacitação Docente. Então, tudo isso foi organizado no projeto de lei que criaria um plano de carreira e cargo de professor federal, estruturando uma carreira única de professor federal, abrangendo tanto a carreira magistério superior quanto a EBTT, e foi aprovado lá em 2011. Essa carreira defendida, ela tem 13 níveis, todo mundo entraria no primeiro nível e poderia progredir até o 13º nível, de forma vertical, com graduação no salário de 5% de um nível para o outro, o que garantiria uma verticalidade na carreira. Mas também essa carreira teria como princípio aqui uma horizontalidade que seria enxergada a partir da retribuição por titulação, valorizando a formação. Então, para progredir na carreira do primeiro nível ao último nível, não teria barreiras relacionadas com uma formação. A formação entraria na carreira valorizando como remuneração de forma horizontal. E também ali naquele projeto, a gente pressupõe ali uma razoabilidade entre piso e teto salarial. O governo tem sempre jogado com essa relação entre piso e teto salarial. Uma hora reajusta mais o salário para quem está como professor titular, outra hora, como foi agora nesse momento, dá um reajuste diferente para quem está no começo da carreira. Fazendo aquele jogo do orçamento, ele é limitado, a gente vai colocando mais ou menos orçamento onde tem menos pessoas, né? E depois faz a propaganda dizendo que o reajuste foi de até tantos por cento, usando sempre o maior valor. Nessa carreira docente, os regimes de trabalho que estão lá são 20 horas, 40 horas de dedicação exclusiva. É essencial que nessa carreira tenha um piso gerador para a malha salarial, que é a partir do regime de 20 horas. A carreira defendida pelo ANTES também pressupõe uma linha única no contra-cheque. E, por fim, que é uma questão muito importante, é que a aposentadoria faz parte da carreira. Quem se aposenta não está desconectado da carreira de quem está na ativa, né? Então, é esse projeto de lei que cria a carreira que está sendo discutido, que vão ser propostas possivelmente atualizações a partir do CONAD extraordinário. E aí eu vou passar a palavra para a Clarissa, para ela fazer a fala dela, pensando na história da nossa carreira e quais são os nossos desafios. Então, Clarissa, por favor. Boa tarde a todas, todos e todos. Agradecer o convite da ADUFLA. É a segunda vez que eu estou aqui, uma foi em 2023. E essa discussão da carreira tem a ver com essa nossa movimentação da greve. Como disse Daniel, eu sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto, da área de ciência química. Aquilo que vai dominar o mundo, né? Vocês sabem, todo lugar que a gente tem ido tem encontrado gente da química, principalmente na ciência química, isso é muito bom. Mas eu estou na coordenação do grupo de trabalho de carreira, e essa discussão de carreira, ela ficou durante muito tempo um pouco esquecida no nosso sindicato, né? O grupo de trabalho de carreira era aquele grupo de trabalho que ninguém participava, ninguém queria. Tanto é que tem tido um movimento desde a greve interessante de reestruturação. E a gente colocou isso como uma discussão importante, eu digo diretoria, defendendo inclusive a realização de um CONAD extraordinário, que a gente vai fazer então agora na próxima semana. Isso foi uma questão que nós colocamos no 42º Congresso, lá no início do ano em Fortaleza, que todas as discussões de carreira fossem remetidas para um CONAD extraordinário, porque a gente acha que a gente está no momento, para a nossa categoria, importante para a gente ter um tempo maior para reflexão do que nós queremos enquanto categoria, a partir do que nós somos e quais as propostas que a gente tem em relação à negociação com os governos. Por que eu digo os governos? Porque nós temos não só as instituições federais, mas nós temos também as instituições estaduais, municipais, e agora tem uma distrital também como parte do Antissindicato Nacional. Até a década de 90, nós éramos também representantes das professoras e professores da rede particular. Isso faz parte de toda a construção histórica. Então, o que a gente discute de carreira não é só para as instituições federais de ensino, mas também pensando nisso enquanto proposta que a gente tem discutido com todos esses setores. Mas para a gente entender essa questão da carreira, a gente tem que entender um pouco quem nós somos e onde que a gente quer chegar enquanto categoria. Nós somos hoje, no magistério federal,
pensando em magistério superior, aproximadamente são 132 mil pessoas, entre ativos e aposentados. Professores e professores EBTTs, próximo de 67 mil, é isso que a gente tem hoje. 27% em média, seja magistério superior, seja EBTT, são aposentados e aposentados. Nós temos seções sindicais mais antigas em que a gente tem sindicalizados, quase metade aposentado, mas do ponto de vista da categoria, os aposentados e aposentadas não são maioria, como eu disse, 27%. Então, para a gente entender o que a gente está querendo discutir em relação à carreira, porque quando a gente pensa, o que é carreira? Do ponto de vista de quem faz um concurso público, para ser servidor público, a ideia da gente é esse percurso profissional que a gente vai ter, como que a gente vai chegar. Eu estava conversando na sede da dúvida, como que a gente vai chegar lá no fim. O problema é que com as reformas da Previdência, fim de uma atividade de trabalho, né, do ponto de vista mas quando a gente olha as reformas da Previdência, isso não tem fim, né? Assim, esse fim ficou uma perspectiva um pouco confusa. Mas o que a gente é hoje enquanto categoria tem muito resquício dessa construção histórica da educação no país. A gente tem aqui o pessoal da pedagogia, da educação. Veja, nós somos um país onde a universidade é tardia. Se a gente for comparar, por exemplo, com o México, com outros países da América Latina, nós somos os últimos países a ter universidade. O que a gente tinha? As pessoas da elite brasileira iam estudar fora do país, né? Portugal, França, a gente só tem a possibilidade de ter ensino superior no país a partir da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, só no início do século XIX que a gente tem essa perspectiva de poder ter as universidades. A gente tem o Colégio Pedro II com uma criação importante. O que são essas instituições? Elas são instituições isoladas. Se a gente for pegar a história de cada instituição aqui, eu sou da UFOP. Ela surge na década de 60, mas ela surge a partir de instituições isoladas. Escola de Farmácia, 1839, Escola de Minas, 1878, aqui em Lavras, 1808, bem depois da UFOP, você tem Escola Agrotécnica, que depois ela é federalizada. Mais tardiamente, só na década de 80, 63 ela é federalizada, mas na década de 80 que tem instituição enquanto universidade. Historicamente, no país todo, a gente tem uma distribuição desigual disso. Primeira mesmo é a Faculdade de Medicina da Bahia, que hoje faz parte da UFBA, mas a gente tem essa configuração. Quem são esses professores? Não vou falar essas professoras porque a gente não tinha professoras. Essa é uma discussão importante também para a gente fazer do ponto de vista da carreira. Nas questões de gênero, nós temos mais ou menos 45% de mulheres, então também uma desigualdade, e tardiamente a gente tem mulheres, né? Então, quem são esses professores? Então, a gente tem uma instituição tardia no Brasil, machista, né, por questões históricas aí colocadas. Mas quem eram esses professores? O que a gente tinha nessas instituições era a cátedra vitalícia. Então, vamos pensar na Escola de Minas, a Escola de Farmácia. As pessoas foram convidadas pelo Dom Pedro para formar aquela instituição. Então, a Igor Sé, Ouro Preto, convidado para ser professor, ele é geólogo, aí ele traz os assistentes, aí vem daí nossas classes hoje, né, assistentes. A gente tinha então essa cátedra vitalícia, o cara vai para a instituição e vai ficar trabalhando lá para sempre. Tem os estudantes que se destacam, que vão ser os assistentes, auxiliares, e a gente tem uma estrutura que, se a gente for pensar hoje no que nós somos na carreira, ela é vista às vezes inclusive como uma questão de elite, vamos dizer assim, né? Que era porque era elitizada. Estava conversando com a Jaqueline, que foi gentilmente me buscar na universidade, questão dos professores titulares, né? É uma coisa tão absurda as bancas de professor titular, porque hoje o professor titular faz parte da carreira. Não é um titular de livre docência como era antes, né? Ou seja, um cargo isolado. As pessoas faziam um concurso para ser titular. Hoje não é assim, faz parte da carreira. Mas as instituições criam um ritual que parece esse aqui da cátedra vitalícia, né? Ele faz parte da carreira, mas você tem que criar um ritual de uma banca, etc.
que não está na legislação. Portarias internas e resoluções internas de cada instituição, isso. Porque não está na 12772 isso, mas isso faz parte da discussão que a gente está fazendo aqui. Essas instituições isoladas, elas se mantêm durante todo o início do século XX. Então, nós temos uma luta, primeiro, contra instituições isoladas. Então, a ideia de criar uma universidade, há disputas históricas, aí quem é da história da educação, de qual a primeira universidade criada no país, a UFRJ, claro, acha que foi ela, né? Porque Rio de Janeiro, né, tem que ser. Mas a Federal do Paraná, inclusive, entrou no Guinness Book para dizer que ela é a primeira, em 1912, e a UFRJ em 1920, o UFMG de 1921. Mas pensando nessas instituições isoladas que se juntam para formar uma universidade. A USP vai dizer que é ela a primeira, porque no sentido de criação enquanto universidade, é a primeira que já surge assim. Então aí vem as disputas históricas, os bairrismos, né, os regionalismos, etc. Mas é importante para a gente ter noção de como que é recente no nosso país essa discussão das instituições de ensino superior, né? Depois ainda tem uma história paralela aí, que são os professores da educação profissional, né, que hoje a gente tem como os EBTTs, mas tem uma história paralela a isso. 1961, a gente tem uma reforma educacional importante, mas ela também coloca um dilema que nós vivemos hoje, que é do avanço do ensino privado. A LDB de 1961 coloca a possibilidade de ensino superior privado no país, que era uma luta desde lá dos pioneiros da educação, que isso não tivesse. Na década de 60, diversas dessas instituições, desde a década de 50, na verdade, vão se formando as universidades. Então a gente tem a Universidade do Pará na década de 50, o FOP na década de 60, que surge então enquanto universidade. Mas a gente tem uma diferença nessas instituições criadas, principalmente no final da década de 50 e de 60. A gente tinha lá a cátedra vitalícia para aquelas instituições que foram se tornando universidade a partir dessas instituições isoladas até a década de 50, mas a partir do final da década de 50 e 60, não são criadas autarquias, ou seja, não são universidades autárquicas, elas são criadas como fundação. Então a gente já tinha uma diferença na carreira de todas essas situações, e a gente tem uma outra diferenciação de quem trabalhava nas autarquias e de quem trabalhava nas fundações. Então, o que era o movimento docente nessa época já colocava como necessidade de uma discussão de uma carreira única, porque não era possível que a gente tivesse uma situação nessas autarquias, uma situação nessas fundações. A UFOP, por exemplo, ainda está lá no sistema, se a gente for procurar no anunciado, vai aparecer Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. Isso fazia com que os salários dessas fundações, por exemplo, elas fossem decididas pelos reitores. O salário, o regime de trabalho, tudo isso fosse decidido por reitores. Contrato de trabalho, quantas horas seria oriça, por quantas horas. Então, isso criava uma situação bastante diferente. A gente tem um esboço do que é a nossa carreira hoje no Decreto-Lei de 1967, durante a ditadura militar. É o Decreto-Lei 200 que vai colocar isso. Ele é complementado com a reforma universitária de 68, em plena ditadura militar, que tem uma situação que vocês estão discutindo aqui hoje na UFA, né, que é a questão de departamentos das faculdades, etc. Essa discussão de departamentos surge em 68, mas com a estrutura de já ter um esboço de carreira em 67. O que tem nesse Decreto-Lei de 200 de 1967? Cria o Magistério do Serviço Civil da União, as classes, professor titular, adjunto, assistente e auxiliar, lembrando que nessa época professor titular era uma carreira isolada do magistério, então era um pouco diferente do que a gente é hoje. A cátedra vitalícia ela continuou, mesmo nessa situação, né? E ela só acaba em 1968, que termina a cátedra vitalícia. Esse decreto é regulamentado até o final da década de 60. Se a gente for pegar, a gente vai ter no novembro um seminário que foi adiado, né, por causa da tragédia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em maio, um seminário sobre a ditadura civil-militar, os impactos nas nossas instituições, vai ser em novembro. E uma das questões que tem a ver com isso é esse movimento estudantil na década de 60, que era a questão das vagas. A
a gente tinha, no final do século XIX, 24 instituições isoladas de ensino superior. A gente tem essa ampliação na década de 50 e de 60, mas a gente tem um represamento das vagas. Porque, para entrar nessas instituições, os estudantes faziam, então, uma seleção, mas não tinha vaga suficiente, então tinha lista de espera. E fazia parte da luta do movimento estudantil a luta por mais vagas. Então, todo o movimento estudantil se organiza contra a ditadura militar, começando por uma luta por vagas nessas instituições. E isso também tem um movimento de professores. Na segunda metade da década de 70, de 1970, há um congelamento. Esses cargos do Magistério Civil criados lá em 67, mas já no início da década de 70, esses cargos são congelados, ou seja, não tem uma ampliação. E também com o congelamento de salários. E aí começa a ter colaboradores, que de novo não entram na mesma carreira. É importante ressaltar, e por que eu estou colocando toda essa história? Porque a criação do que é hoje o ANDES, o Sindicato Nacional, surge dessa luta na década de 70, criando as associações docentes. Essas associações, inclusive, tinham professores das instituições privadas, que foram lá incentivadas em 61. Muitas delas confessionais, como a 15, por exemplo, as PUCs, né? Então a gente tinha todas essas situações, mas a gente tem a criação da segunda metade da década de 70 de associações docentes. Essas associações começam a fazer encontros nacionais e a partir desses encontros nacionais, em 1979, surge a ideia do dia 26 de setembro, então a gente está comemorando o aniversário agora no final de setembro, de um Dia Nacional de Reivindicações Salariais, Trabalhistas e de Carreira. Ou seja, essas associações docentes surgem com uma discussão de carreira importante, por causa dessa questão de situações diferentes nas fundações, de congelamento de cargos, de tudo isso. Esse encontro de 79 tira esse Dia Nacional de Luta, então, que é um dia forte, continuam os encontros nacionais. Em 1981, cria a ANDES, a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior. Isso, continuando uma reorganização por carreira e salário, em 85 tem uma greve nacional forte. Essa greve de 85 cria a carreira que ficou valendo até 2012, quando tem a 12772, depois de uma greve histórica também da nossa categoria, mas em uma situação diferente, a gente vai chegar lá em 2012. Essa greve de 85, ela vai criar a estrutura do PUCS, que é o Plano Único de Classificação de Cargos e Empregos. Ele só entra em vigor em 87, mas ele é fruto da greve de 85. O que tem no PUCS que é importante, uma conquista para a categoria, enquanto carreira? Estabilidade de direitos, porque isso não existia, então tinha aquela confusão toda. A valorização da dedicação exclusiva como regime de trabalho vai aparecer aqui no PUCS. E o direito à formação continuada, que também não entrava nisso. Se a gente for pegar as primeiras pessoas que fizeram mestrado e depois, posteriormente, doutorado nas universidades que a gente tem, elas são lá da década de 60 em projetos, por exemplo, no caso de ensino de ciências, né, que é minha área, em projetos de acordos bilaterais com os Estados Unidos, por exemplo, de fazer mestrado no ensino de ciências nessa área. Então, cada área teve, na área de ciências sociais, a Fundação Ford, né? Mas não fazia parte da estrutura, então esses professores eles entravam com a graduação. E aí, essa discussão da formação continuada, do direito de formação continuada, era uma questão importante. 88, a gente tem um outro dado importante que estrutura a nossa carreira, que é a Constituição de 88. Por quê? Ela vai criar a questão da autonomia das instituições, que também é um dado importante, e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, mas também a entrada por concurso público, porque até essa época não era concurso público. A gente tinha esses contratos, então, de 20 horas, eu estudava no Cefet, em Belo Horizonte, e só depois, agora que eu fui entender por que os meus professores de Química do Cefet davam aula no Loyola, no Dom Silvério, porque eles não eram concursados, eles tinham esses cargos todos, eles só têm a estabilidade, então, e lembrando que quem estava nessas instituições tem a estabilidade a partir de 88, mas a partir de 88 só concurso público. A gente tem
dando saltos aqui históricos, né? O governo Fernando Henrique. No governo Fernando Henrique, a gente tem um congelamento de salário. Então, todas aquelas conquistas do PURC, né, que vão ser colocadas, ele se depara com o governo Fernando Henrique com um congelamento de salário. Nesse congelamento de salário, como que o governo resolve as reivindicações da categoria? E essa discussão é bastante atual. Gratificações. GED, GID, GAI, qual é o problema dessas gratificações? Elas não são incorporadas ao salário e as pessoas perdiam essas gratificações, por exemplo, se ficassem doentes. Então, se tivesse licença maternidade. Eu fui numa discussão numa das instituições que a professora falou, pois é, eu não tirei licença maternidade porque eu não podia perder a gratificação no momento que eu precisava de um salário maior. Então, essa luta contra essas gratificações, porque nós tivemos no governo Fernando Henrique 8 anos de congelamento de salário. E essas situações aconteciam por causa das gratificações. Bom, nós temos outras questões que vão marcar as nossas instituições e a nossa carreira, que é governo Lula, reforma da Previdência de 2003. É importante falar que no governo Fernando Henrique, o Paulo Renato, que era o ministro da Educação, ele tinha uma ideia que não precisava, essa ideia também muito atual, não precisa de tanta universidade nesse país. Nós temos que ter algumas instituições de ponta, que alguns cursos são de ponta, então mesmo na instituição não é necessário muitos cursos ampliar tanto. Vamos ter universidade de ponta com alguns cursos de ponta e o restante os colegiões, né, para a população que quer fazer o curso superior e por isso o avanço das instituições privadas. O que é esse colegial? Que você não tem a pesquisa e a extensão como indissociável na instituição. Porque indissociabilidade não significa que eu, Clarissa, tenho que fazer em 2024, ao mesmo tempo, ensino, pesquisa e extensão. Mas é que a instituição, no seu planejamento, ela vai colocar isso. E nos planos de trabalho discutidos nas assembleias departamentais, a gente discute como que aquele departamento consegue. É isso que está colocado enquanto indissociabilidade. Nosso direito, eu não preciso ser a professora também que vai dar a sua aula. A pesquisa e a extensão é o meu direito dentro dessa questão da indissociabilidade. Mas o Paulo Renato, ele tinha essa ideia, né, de que você não precisa investir tanto dinheiro nisso, tanto dinheiro aí está muito entre aspas, e que você teria então essas duas situações. A luta da nossa categoria não permitiu que isso acontecesse. Nós tivemos então, ele queria, a discussão que está tendo agora em São Paulo, pagar mensalidade, vai e volta, né? Essa recursividade histórica dessas questões é importante. E o Fernando Henrique tentou fazer uma reforma da Previdência. Que quem conseguiu fazer com as características que a gente tem, do impacto que foi o Lula em 2003. E isso tem um impacto no que é a nossa carreira de pensar a aposentadoria. Óbvio que depois vieram outras reformas, e a gente tem uma última de 2019, com questões que ainda não foram regulamentadas, que foi do governo Bolsonaro. Mas nós tivemos, em 2007, o REUNE. O REUNE é um marco importante porque ele permitiu a expansão do ensino superior, que parece muito bom e importante, é a luta lá dos estudantes desde a década de 60 e também de nós docentes, mas não tinha garantia de investimento nisso. Então hoje o REUNE era um projeto de 2008 a 2012, então por 4 anos tinha um financiamento, e depois se virem com os cortes orçamentários. Então nós temos hoje situação de prédios inacabados, de situação precária em diversas instituições, ampliação da multicampia, né, que a gente tem uma situação que a gente não fala mais em sede, né, porque na verdade todos os lugares são sede de alguma coisa, mas a gente tem uma situação de multicampia um pouco bizarra. Por exemplo, uma UFMG com um campus em Montes Claros, Viçosa com um campus em Rio Parnaíba, que assim, não é nada perto, né, criando uma fragmentação da gente enquanto uma representação daquela instituição. A gente tem, em 2008, também é importante, a criação
da categoria EBTT, professores então de educação básica, técnica e tecnológica, que pega aqueles professores das antigas escolas técnicas, Cefetes, criam seus institutos federais. Nos colégios de aplicação nós temos uma situação de instituições onde são do magistério superior, ou em outros lugares EBTT, em lugares magistério superior e EBTT. Lugares, por exemplo, como o Cefet de Paraná, que se transformou em Universidade Tecnológica, era tudo EBTT, alguns podiam escolher ser magistério superior, mas hoje não tem mais EBTT porque os concursos novos foram todos para magistério superior. E a gente tem a situação dos dois últimos Cefets discutindo se transformar em Universidade Tecnológica. Também, em 2008, criou a classe de professor associado, tirou do salário a retribuição por titulação, porque veja, a retribuição por gratificação que a gente tem hoje, até 2008 ela era parte do salário. Então, quando o Daniel falou disso, dessa discussão do projeto de carreira do ano, de ter essa linha única no contra-cheque, vem dessa discussão, isso já aconteceu, já existiu. Eu entro no nível 1, mas se eu entrei com mestrado eu tenho um salário, se eu entrei com doutorado eu tenho um salário. O que a gente tem hoje é uma progressão, uma aceleração da progressão que a gente tem que fazer, dependendo da situação que a gente entra. É contra isso que nós somos. Porque a ideia é, você recebe a sua retribuição mesmo fazendo um concurso agora. Você não tem que esperar acelerar a sua progressão depois do estágio probatório para receber a sua titulação, receber e colocá-la no nível correto. Então, essa discussão era perdida em 2008. Fruto de toda essa discussão da carreira, as nossas instâncias deliberativas, seja o Congresso, CONAD, antes, começa a fazer uma discussão, porque o governo Lula chamou um grupo de trabalho para discutir carreira, que era o fim lá da legislação de 87 do PURCS. Era para substituir o PURCS. Mas o que o governo estava propondo para substituir o PURCS não era o que a categoria estava discutindo. Então, por isso que nós temos um projeto de lei de 2011, que é fruto de CONAD, de Congresso, que vai apresentar uma proposta alternativa ao que o grupo de trabalho do governo apresentou. Essa proposta, então, que está no projeto de lei, que a gente depois pode discutir mais sobre ele, não é aceita pelo governo. E veja, a greve de 2012 tem a ver com salário, mas tem a ver com carreira, porque era também para a implementação desse plano, desse projeto de lei. E a greve de 2012, ela tem um desfecho muito ruim para a nossa categoria. E como que esse desfecho acontece? Durante o governo Lula tinha sido criada uma entidade chamada PROIFES, que veio substituir a representação do ANDES, inclusive durante um tempo o ANDES perdeu a carta sindical. Essa entidade, ela assina o acordo com o governo a revelia das assembleias da categoria. Novamente, né, a história se repete, ou como farsa ou como tragédia, né? Essa assinatura, todas as assembleias tinham definido não aceitar a proposta do governo em 2012 para a carreira. O PROIFES foi lá e assinou, e a greve foi se desmanchando. Uma das greves mais fortes da nossa categoria, e foi se desmanchando com essa assinatura. E o que a gente tem hoje de carreira é derivado da assinatura desse acordo. Qual que é a questão principal desse acordo que foi assinado? É que a estrutura que tinha no PURCS, que dava a estruturação da carreira, era dedicação exclusiva como carreira prioritária, 40 horas com dedicação exclusiva. Mas admite-se 20 horas. E toda a base que depois gera a malha salarial, carreira não é malha salarial, mas a malha salarial é uma consequência de uma estrutura de carreira. Toda a malha salarial gerada, ela é gerada a partir de 20 horas. Então você tem um piso para 20 horas. Quem trabalha 40 horas seria o dobro. E a 40 horas com dedicação exclusiva, você teria, então, 3 vezes mais, 3,1 vezes mais, ou seja, 210% mais, do que 20 horas. Isso você estrutura o piso, retribuição por titulação e as progressões que elas tivessem fixo, 5%, fixamente. O que essa 12772 faz? Acaba com
essa estrutura de proporção entre 20 horas e 40 horas DR e cria essas progressões com índices variados. E o governo diz que está dando um aumento numa progressão que nós não tínhamos pessoas naquela categoria, naquela classe, né? Então você tem um aumento para alguém que não existia, e o governo fala que tem um aumento, que é a situação de você hoje ter variações diferentes nas nossas progressões. A gente, quando pede a progressão, a gente nunca sabe o que a gente vai ter, né? A não ser quando a gente vai de adjunto 4 para associado, que é o sonho de todo mundo, porque você dá um pulão, porque o restante a gente é tudo desordenado, ninguém sabe. Então, o que o antes propunha era que isso fosse ordenado, mas ordenado dentro de uma lógica de você ter um piso gerador e uma estrutura de carreira. A 12772 acaba com isso e a gente tem isso. Óbvio que a gente teve mudanças na 12772 que elas desembocaram até 2016. Então, o que é a nossa estrutura de carreira hoje, ela parte dessas mudanças. Bom, paralelo a isso, é importante a gente, o Daniel também falou do caderno 2, é importante a gente entender de onde surge essa questão de discussão do caderno 2, que esse aqui está lá na página do antes, são materiais fundamentais. A ANDES surge em 81 como associação docente, porque não era permitido sindicalização de funcionário público. Em 88 se transforma em ANDES, Sindicato Nacional. Nós não somos uma federação, diferentemente da FASUBRA, nossa categoria escolheu uma estrutura diferente, que é um sindicato nacional, com as suas seções sindicais, porque a ideia é que se organize pela base. Por isso, as associações nos locais de trabalho, diante de uma discussão de um sindicato nacional. Mas mesmo, e surge uma discussão então de salário, de carreira, né, enquanto uma categoria de trabalho, mas também discute que só é possível pensar em uma carreira pensando em que projeto de universidade a gente tem. É um projeto de universidade e tem a ver com um projeto de país. E é por isso que surge esses textos do antes. Uma parte aqui, que a ideia é que a educação fosse uma carreira de Estado, assim como, por exemplo, os auditores da Receita, é uma discussão de um projeto de universidade que tem a ver com o ensino público, gratuito. Essa estrutura não existe mais para a gente, porque nós temos hoje a educação como um serviço, que pode ser, inclusive, negociado na Bolsa de Valores. Por isso que a gente tem uma representação do funcionalismo público diferente das carreiras de Estado, que é o FONACAT, e o FONASEF, que são os servidores públicos em geral. Então, criou-se uma divisão no serviço público nesse intermeio de 88 em diante. Mas essa discussão de um projeto de universidade, ela é sintetizada nessas elaborações do antes. O caderno 2 vai colocar essas questões. Com o projeto de universidade, o que significa em sociabilidade, ensino, pesquisa e extensão? O que a gente pensa em relação ao ensino? O que a gente pensa em relação à pesquisa e extensão? A primeira versão do caderno 2 é de 1983. Isso mostra como que logo depois da fundação da ANDES, já se pensa então nessa questão das discussões mais gerais. A última versão dele é de 2013, pensando que as coisas mudam ao longo do tempo e que a gente tem que ter elaborações para essas mudanças. Do ponto de vista de carreira, nós temos um caderno 14, que é de 1993. E lá nesse caderno faz uma síntese, porque a proposta de carreira de 2011 do antes não é a única proposta que o nosso sindicato discutiu. Ela foi alterando ao longo do tempo. Na década de 90, a gente tinha uma defesa que para ser professor adjunto tivesse concurso interno. É isso que estava no projeto de carreira do antes na década de 90. À medida que as discussões foram avançando, não é isso mais que a gente defende. A gente defende uma outra estrutura de carreira. Mas esse caderno 14 é de 93. O caderno 2, com as suas edições atualizadas, elas trazem um resumo dessa discussão de carreira, e o que a gente está propondo enquanto diretoria é que a gente reedite, atualize o caderno 14, pensando toda nessa questão histórica, mas quais os desafios colocados agora. E quais os desafios, né? O Daniel não me falou do tempo, deve ter tipo um século que eu estou falando aí, né? Bom, o desafio é a gente pensar que com a 12772, com
questões que a categoria foi tendo as suas alterações, e a aposentadoria cria uma situação de uma alteração gigantesca, né? Então, nós temos quem entrou em 2003 a 2013, quem entrou depois de 2013. Nós não temos só 3 situações de aposentadoria. São 20 situações diferentes que a gente pode ter nas combinações dessas carreiras, com integralidade e paridade. Tem gente que tem integralidade e paridade, tem gente que só tem um, tem outro. Ou seja, do ponto de vista da aposentação em geral, nós somos aqui todos fragmentados. É por isso que a gente precisa de assessoria jurídica hoje para discutir aposentadoria, porque a gente não dá conta de saber onde que a gente está, dada essa fragmentação. Temos as questões dos impactos do ensino à distância, da plataformização. Hoje, a gente tem que colocar tudo no SEI, né? Nós assumimos tarefas administrativas que não fazem parte do que é o nosso atividade fim nossa, né? Não é atividade minha fazer ficha do TCC, mas eu, enquanto uma professora de disciplina de TCC, eu tenho que fazer isso. É um trabalho de técnica administrativa que eu tenho que fazer e eu tenho que colocar no SEI. Então, esses impactos, né, no teletrabalho dos técnicos, nas questões da plataformização que a gente vive, nas questões de gênero, né, porque nas suas progressões da nossa carreira, as questões de gênero impactam. Em alguns lugares nós temos uma discussão avançada nas instituições de considerar as licenças de maternidade, né, toda essa questão. Em outros lugares a gente não tem. Nós temos as questões das cotas. Nós tivemos recentemente uma situação na Universidade Federal da Bahia, que foi uma professora recorreu à justiça porque a professora chamada foi a que foi aprovada nas cotas de negras e negros, e a professora que não passou nas cotas, ela recorreu e a justiça deu ganho de causa, mesmo a gente tendo legislação. A Unicamp aprovou essa semana no Conselho Universitário cotas para PCDs. Então, nós temos hoje uma situação do que é a nossa carreira muito diferente. Nós temos um produtivismo que a gente tem que preencher planilhas para uma progressão que em alguns lugares a pontuação é baixa, em outros lugares é extremamente alta. E aí a gente fica recebendo, né, o que a Jaqueline conversamos hoje, um tanto de e-mail, publique aqui, né, você apresentou um ótimo trabalho no encontro tal, e o desespero por publicações, que muitas vezes, a Isabel Stenge, ela tem um livro interessante, né, Preciso Desacelerar a Ciência. Tem gente que tem 1 milhão de publicações, ninguém leu aquilo. Quem tem tempo de ler tudo aquilo, a pessoa requinta as coisas, né, para falar que tem tanta publicação, mas a gente cai nessa lógica da pós-graduação, do impacto. Nós temos, nas mesmas instituições, professores de educação básica, técnica e tecnológica, deveria ter o direito à pesquisa e à extensão da mesma forma que a gente. Nós temos situações de professores EBTTs que têm 25 horas na sala de aula, alguns que trabalham com educação infantil. Nós temos instituições em que tem as mesmas situações nossas no magistério superior, sendo que esses professores orientam estágios dos cursos de pedagogia, né? Participam dos grupos de pesquisa. Então, assim, a nossa discussão, do ponto de vista de uma carreira única, tem a ver com todo esse conjunto de questões, mas dentro das instituições, inclusive, com uma carreira única para o Magistério Federal, que foi, inclusive, pauta da nossa greve. Não é possível uma carga horária diferenciada se a gente tem... São as mesmas atribuições. A diferença do trabalho é a mesma que existe entre eu, sendo uma professora da química, com alguém que é um professor da filosofia. Óbvio que questões específicas, especificidades, dependendo do departamento que eu trabalho, da disciplina que eu trabalho, se eu sou professora de estágio, se eu sou professora de laboratório, isso vai ter a ver com essa mobilidade, com um montão de coisa. É a mesma questão que se coloca para os professores EBTTs. São professores e professores que têm também ensino, pesquisa e extensão, mas que fazem parte de uma carreira diferente. O governo criou carreiras diferentes porque isso, o Lao Tse já dizia, né, quem está estudando na China, dividir para conquistar. Quanto mais fragmentada tiver a categoria, menos a gente avança em pautas em comum. Essa que é a questão colocada. E aí os desafios para a gente são: como que a gente pensa nessa carreira? E aí, para finalizar, no caderno de texto, a diretoria coloca algumas propostas, que é a necessidade, não é de romper princípios, mas de como que se aqueles princípios são importantes e como que eles se expressam hoje. Então, quando
a gente fala da dedicação exclusiva como regime de trabalho prioritário, quais ataques nós temos à dedicação exclusiva? Nós temos um ataque primeiro, que é de ter um salário baixo, e a diferença entre 40 horas e 40 horas deve não existir, numa proporção que garanta. E aí a gente vive tendo gente que pede nas assembleias de departamento para ter projetos que hoje pode ser, depois do marco legal da ciência e tecnologia, mais de metade da carga horária das 40 horas em projetos com instituições privadas. A pessoa é mas isso está ferindo 40 horas da Eu estou falando aqui da especificidade das redes, da rede federal, mas a gente nas redes estaduais seria uma outra situação. Isso é uma questão importante. Como que a questão da isonomia se coloca? Ela se coloca de diversas maneiras. Isonomia entre ativos e aposentados, e com as reformas da Previdência a gente não tem. Isonomia entre EBTTs e magistério superior, quando a gente tem uma carga horária maior para alguns, não para outros, impossibilitando a pesquisa e a extensão, não é isonômica. A gente não tem isonomia. Quando uma pessoa entra com doutorado, acabou de fazer o concurso agora, uma pessoa que fez concurso com mestrado não tem o mesmo salário inicial. Então, todas essas questões de isonomia, elas vão se colocar de diversas maneiras. A questão do regime jurídico único, isso coloca para o funcionalismo uma situação importante. Nós temos uma portaria agora do MGI que quer discutir quais são as atividades fim dos servidores públicos. Inclusive, o FONASEF chamou uma manifestação para o dia 15, porque tem tanto de coisa que os técnicos, parece que impacta mais técnicos administrativos, mas discutir qualquer atividade fim. Nós temos uma situação desde o governo Fernando Henrique, que, por exemplo, nós não temos a terceirização gigante que a gente tem, porque na segurança, por exemplo, nós não temos mais funcionários das instituições. Os últimos funcionários que tinham o ensino, só a educação básica, eles estão em desvio de função hoje nas instituições, quando eles se aposentarem são cargos extintos. O governo está dizendo que quer fazer agora uma racionalização dos serviços públicos. A questão dos biênios, anuênios e quinquênios. E duas questões que são importantes, porque a gente só vai valorizar na nossa carreira se a gente também tiver um salário condizente, né? E aí, para discutir malha salarial, algumas questões importantes para a gente discutir. Piso gerador, tempo de interstício, qual o valor percentual nas progressões, a questão da retribuição de titulação. Então, por isso que o caderno de texto ele vai trazendo essas discussões. Não vou me alongar mais, porque as pessoas poderiam perguntar, já que eu já me alonguei muito, mas basicamente são essas questões que a gente coloca como importantes para a categoria discutir, para que a diretoria do nosso sindicato se veja em melhores condições nas negociações com o governo, nos grupos de trabalho, mas também para organizar a nossa luta. O que a gente defende para as instituições federais, estaduais, municipais e distrital, em termos de carreira, qual vai ser a nossa defesa nas lutas que nós temos. É isso.